José fez um banquete para os teus irmãos. É assim que Deus faz. Deus prepara um banquete para os teus inimigos, para envergonhá-los. Volte a realizar aquilo que você foi chamado por Deus para fazer. Volte a ter aquela essência de filho de Deus para realizar aquilo que Deus te chamou. Você está fora do seu propósito. Talvez você esteja cansado, se sentindo triste, para baixo, não se sente reconhecido por pessoas, não se sente reconhecido na tua casa, não se sente reconhecido na tua igreja. Quem te chamou foi Deus. O propósito é muito maior do que qualquer reconhecimento que você terá de homens. Deus é quem te reconhece. É Deus quem vai te galardoar por tudo aquilo que você tem feito pelo reino. Outros homens de Deus também não foram reconhecidos, mas foram exaltados no momento certo. Você já conhece a história de Davi, 1 Samuel, a partir do capítulo 16. Deus envia o profeta Samuel à casa de Jessé, pai de Davi, para ungir aquele que Deus escolheu. E Jessé apresenta os 7 primeiros filhos. Samuel pergunta: Jessé, não tem mais nenhum? E Jessé afirma: tem Davi, mas ele está pastoreando as ovelhas. E o profeta manda o chamar. Talvez, meu irmão, você se sinta assim, para baixo, triste, por não ser reconhecido na tua casa. Mas saiba, o propósito de Deus é muito maior do que reconhecimento de homens. Você está sendo treinado enquanto você está no pasto. Enquanto isso, Deus vai fazendo você se fortalecer. Não fique chateado por não ser reconhecido agora. E ainda que não seja nessa terra, com certeza o seu galardão será grande, porque você tem feito aquilo que Deus te chamou para fazer. Assim como Davi, matando ursos, derrotando leões, se preparando para uma grande guerra. E guerra essa travada para te abençoar. Deus é maravilhoso, Ele é justo, misericordioso. Volte a exercer o papel que você fazia na tua igreja. Volte a ministrar a palavra de Deus com amor, com humildade, com sinceridade. Volte a falar de Deus na tua casa, mesmo que ninguém dê ouvidos. Às vezes parece que ninguém está te escutando, mas enquanto você fala, o Espírito Santo, ele constrange as pessoas. O Espírito Santo é quem alcança. A palavra de Deus é a única espada que consegue alcançar entre a divisão do espírito e da alma. Então cumpra o seu papel, volte a exercer aquilo que você foi chamado para fazer. A história diz que quando Davi chegou, Deus fala com o profeta Samuel: unge-o, este é o meu escolhido. Continue fazendo aquilo que você foi chamado para fazer. Não se ensoberbeça achando que você é melhor do que os outros, que você se destaca no meio da sua congregação, que você é o único escolhido por Deus, porque Deus, ele exalta aqueles que são humildes, mas Deus também, ele faz cair aquele que é soberbo. Trate as pessoas como você costumava tratar, com humildade, com educação, com carinho, com amor. Saiba ouvir a voz dos seus líderes, porque o propósito de Deus na sua vida é muito maior do que as tuas realizações, do que o seu orgulho. Trate de entender, de agir com sabedoria. Não deixe de ir à tua igreja porque alguém te ofendeu ou você não participou de algo ali juntamente com os irmãos. Muito pelo contrário, o seu galardão vem do alto, ele não vem de pessoas. Saiba que as suas guerras não param por aí. Logo, logo, aparece um gigante, um Golias. E a mensagem para você é: não tema, continue fazendo aquilo que você foi chamado para fazer. E quando você chegar no campo de batalha para enfrentar um gigante maior, lembre-se de Davi. Leve pães para seus irmãos, mas também leve pedras para o seu gigante. Não é porque Davi foi rejeitado na casa dele que ele deixou de servir os seus irmãos. Quando ele chega para enfrentar o gigante, ele exalta o nome do Senhor. Ele diz que Deus entregaria o gigante em suas mãos. Confie em Deus. O propósito dele é muito maior do que você imagina. Então não fique se apegando às chateações momentâneas,
deixando de fazer o que você foi chamado para fazer, porque você está chateado com o seu líder, chateado com algum dos seus irmãos. Honre o Senhor em todas as coisas. Continue orando, perseverando, acreditando que Deus vê o que você tem feito em prol do reino. Quando você menos esperar, Deus vai preparar um terreno para que o nome dele seja exaltado através da sua vida. Criaram toda uma situação, uma armadilha para destruir José, mas o propósito de Deus era muito maior do que a armadilha que fizeram para um servo do Senhor. Às vezes Deus até usa essa armadilha para te abençoar. Deus não dorme, Deus vê tudo e no momento certo Ele vai fazer você saber que Ele é contigo, mas com um único propósito, para que o nome dele, apenas o nome do Senhor, seja exaltado. Às vezes nós queremos tomar o lugar de Deus. Quando você não se sente reconhecido, a primeira coisa que nos vem à cabeça é que não somos úteis, e aí resolvemos sair, deixar para trás o propósito que Deus te chamou, porque você se ofendeu. Um dia os teus olhos se fecharão e abrirão novamente, e você estará diante daquele que vai te exaltar, que te entregará uma coroa da vida. O teu galardoador é Jesus Cristo e não homens. Então continue fazendo com zelo, continue exaltando o nome daquele que te salvou, daquele que se entregou, deu a sua própria vida para salvar você e que te ama. Não vale a pena deixar tudo para trás por causa de pessoas, mas volte diferente, volte exalando a presença do Senhor na tua vida. Todos nós temos nosso momento de choro, mas uma hora precisamos enxugar nossas lágrimas e voltar com tudo. Pedir a Deus força, sabedoria, entendimento, e volte a exaltar o nome do teu Deus lá no teu trabalho, dentro da tua casa, na tua igreja e fora dela. Seja um verdadeiro cristão, seja humilde, até porque Jesus nos disse: aquele que quiser ser maior, seja o menor. Aprenda algo: é melhor estarmos dentro da arca, cuidando dos animais, limpando as fezes, do que fora da arca, naufragando, conforme Gênesis 7:24, e a enchente durará 150 dias. Então eu não tenho certeza que você irá sobreviver dentro da arca, mas vai ser muito difícil conseguir ter alegria, felicidade fora dela, naufragando. Então volte para o seu propósito, peça forças para Deus. Ele te dará essa paz que você precisa, Ele te guiará, e vá em frente, meu irmão. O teu galardoador é Jesus, não os homens. Você não foi chamado com esse propósito. Veja bem, Jesus foi perseguido. Quem dirá nós, que somos servos dele, somos seguidores de Cristo aqui na terra? A tua luta nunca foi contra a carne, nunca foi contra sangue. A tua luta é contra principados e potestades. Às vezes as pessoas são apenas ferramentas que estão sendo usadas para te atacar, para fazer com que o teu propósito pare. Através da sua vida, outras vidas se achegarão para perto do Senhor. Então continue exaltando o nome do Senhor aí no teu trabalho. Não desanime, não peça para sair, não saia da tua igreja. Se Deus te levantou ali, é porque Ele tem algo contigo ali. Você vai ser testemunha para exaltar o nome dele ali, e fará com que os outros irmãos, ouvindo o teu testemunho, sigam firmes também contigo. Então que possamos aprender com José, que apesar de ser jogado num buraco pelos seus próprios irmãos, José não foi traído por pessoas de fora. José foi traído por pessoas de dentro. E mesmo assim, Deus usou toda aquela armadilha, toda aquela maldade, para que o nome dele mesmo fosse exaltado através da vida de José. E mais tarde, José teve a possibilidade, ele teve a chance de retribuir a seus irmãos com maldade. Ele poderia mandar matá-los naquele momento, quando os irmãos foram visitar o Egito. Mas José, com muita sabedoria, ele os abençoou. A Bíblia fala que José fez um banquete para os teus irmãos.
É assim que Deus faz. Deus prepara um banquete para os teus inimigos, para envergonhá-los. Então, seque as lágrimas. O momento de tristeza passa para todos e você se levantará para exaltar o nome daquele que te chamou. Continue esse homem, essa mulher firme. A tua força, ela provém do Senhor, não de ti mesmo. Então nós temos algo a mais que o mundo não tem. Essa paz que excede todo entendimento. Eu tenho certeza que Ele mudará a tua realidade. Mesmo que pareça que no momento esteja muito difícil para ser mudado, para o Senhor não há nada impossível. Tá bom? Que Deus continue te abençoando, te guiando, te livrando do mal, fazendo com que as armadilhas preparadas para a tua vida sejam transformadas em bênçãos para você e a tua casa. Eu gostaria de orar pela tua vida. Feche os teus olhos, coloque o teu pensamento no céu. Lembre-se das promessas do Senhor que vai se cumprir através da sua vida. Obrigado, meu Deus, por esse dia maravilhoso. Obrigado pela minha vida, Pai. Obrigado pela vida do meu irmão que me assiste nesse momento. Senhor, eu gostaria de te pedir, Pai, venha ao encontro do meu irmão e desperte ele novamente, Senhor. Faça arder aquela chama como no passado, para que ele volte a executar aquilo que ele foi chamado para fazer, Senhor. Mostre para ele que ele não precisa de se desanimar por causa de pessoas, que ele não precisa ser reconhecido nessa terra, que o Senhor Jesus foi perseguido, chegou ao ponto de ser humilhado, mas para que o nome de Deus fosse exaltado. Não seria diferente conosco, Pai, que somos apenas servos do Senhor nessa terra. Então que o Senhor possa dar esse discernimento para o meu irmão e que ele ainda hoje volte a te exaltar, volte a adorar o teu nome, volte a prestar o seu trabalho, a tua dedicação, o teu tempo para as coisas do reino, em prol do reino, em prol do crescimento do reino. Enquanto isso, Pai, enquanto ele executa tudo aquilo que foi chamado para fazer, estenda a mão sobre a tua casa, sobre a tua família, proteja os teus filhos, os teus pais, toda a tua família, que não falte nada, Senhor, para o meu irmão, que a tua provisão chegue até a tua casa e que ele entenda e que tenha prazer em fazer parte do teu projeto, Senhor, que é tão grandioso e que nunca deveria ser desprezado por causa de uma ofensa, por causa de uma tristeza momentânea. Que o Senhor continue lhe abençoando, dando saúde, força, vigor, alegria, paz. Reconheça que precisa voltar a fazer tudo aquilo que fazia antes, com alegria no coração, aguardando o teu galardão que é dado por ti, Senhor, a coroa da vida que o Senhor lhe entregará naquele dia. Desde já eu te agradeço, em nome de Jesus, Senhor, pela vida do meu irmão, pela minha vida. Amém. Amém, meu irmão. Que Deus continue te abençoando, que essa palavra toque o teu coração, que essa sementinha frutifique aí e que você volte a ter alegria, mesmo que momentaneamente esteja chateado ou triste por causa de pessoas, tá bom? O teu propósito é muito maior, lembre-se disso. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia e até breve.